Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente falar sobre o jogo de ontem, né? Uma bela vitória do Vitória contra o Cerro Largo, jogando lá em Montevidéu, no Uruguai, que dá ao Vitória a esperança ainda de ir para o playoff, né? Disputar contra o terceiro colocado da Libertadores da América, a continuação na Copa Sul-Americana. Muito bom, né? Em todos os pontos, todos os aspectos, foi muito bom o Vitória ter vencido ontem. Vale dizer que o Vitória não se classifica mais diretamente no grupo, porque só se classifica um, e a Universidade já está classificado, ninguém alcança mais, mas o Vitória deu um passo importante, né? Deu um passo importante para ir para esse playoff. É claro que no próximo jogo o Vitória tem que pelo menos buscar na altitude lá de Quito, né? Esse empate pelo menos, porque ainda disputam, tem uma disputa ainda entre Defensa e Justiça e Cerro Largo, que podem ainda se classificar. Todos têm chances ainda nesse grupo do Vitória, na Sul-Americana, de chegar nesse playoff aí contra o terceiro colocado da Libertadores. Mas ontem, apesar de um primeiro tempo muito ruim tecnicamente, mas muito fraco, o Vitória teve domínio de todos os primeiros 45 minutos, foi muito mais tímido que o Cerro Largo. O Cerro Largo é um time muito limitado. Nós vimos no estádio do Barradão, depois ficamos incrédulos, né? Como é que o Vitória perdeu aquele jogo para o Cerro Largo dentro do Barradão, porque o time tem muita limitação técnica e o time do Vitória ontem dominou completamente o primeiro tempo, mas aquele domínio estéril, né? Um domínio sem criar grandes chances de fazer gol. Alguns jogadores abaixo da crítica. O que está acontecendo com o Mateuzinho? Jogador importante do Vitória, errando muitos passes, né? Muito afoito dentro de campo, querendo ser rápido, com pressa. E a pressa a gente sabe que é inimiga da perfeição. Se você tem pressa, você não vai acertar o passe, não vai acertar o chute, não vai acertar o drible. O Wellington Rato, né, que vinha melhorando, né, o seu futebol, ontem terminou embolando muito com o Mateuzinho. Às vezes estavam os dois do lado direito, né, do campo, às vezes os dois estavam centralizados ali, e não é que não seja legal estarem juntos, mas sem conexão, né, sem uma sincronia. Você faz isso, eu faço isso, nós dois aqui vamos tabelar, nós dois vamos chegar lá na frente. Não houve isso entre Mateuzinho e o Wellington Rato. E os homens de ataque, sinceramente, Janderson muito mal no jogo, Osvaldo sumidaço na partida. Então foi um primeiro tempo que, apesar do Vitória ter um domínio total de jogo, não criou grandes possibilidades no ataque, e o Cerro Largo da mesma forma. No segundo tempo, aí o Carpini, e assim, a gente tem que ter muito cuidado com o futebol. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo no futebol, porque a experiência, né, de 45 anos vivendo isso trouxe para mim, né, avaliação. Você tem que enxergar aquilo que está sendo mostrado. E quando o Carpini, muito criticado por muitos, e ainda está sendo criticado, não deixa de ser, porque o torcedor vai muito pelo que os resultados do time. Mas às vezes o resultado nem sempre é a culpa do treinador. Às vezes o resultado vem por uma série de fatores. Eu digo sempre, costumo falar que o futebol é um quebra-cabeças e você vai ter que ir colocando as peças. Quando falta uma peça, duas peças, né, do quebra-cabeça, você não vai concluir, você não vai conseguir o objetivo. E o Carpini, ele mostrou o ano passado que ele é competente, tem os seus erros, claro que tem. Precisa se acalmar, ter equilíbrio emocional também, fazer que os jogadores confiem no seu trabalho, que no ano passado ele provou isso. Mas, queira ou não, nos últimos jogos, pelo menos 2, 3 jogos, o Carpini tem dado sinais de que o Vitória pode ter um crescimento dentro da sequência das competições. Vale falar ontem as modificações dele. Ele tirou Osvaldo muito mal no jogo, tirou Janderson mal no jogo, tirou o Wellington Rato, colocou 3 atacantes que entraram muito bem. Eu vou voltar a falar, mas fica recorrente, né, gente? Como o Fabri muda a história do time. O Fabri não é nenhum craque, a gente vê cada jogada que ele faz, esdrúxula, né? Mas é um jogador que mete fogo na partida. É um cara competitivo, ele não tem bola perdida para ele briga pelo alto, pelo baixo, dá carrinho. Ele vai para cima, ele vai na linha de fundo, ele faz cruzamento, ele faz 1-2 com o atleta, ele busca o jogo o tempo inteiro. É muito precipitado, né, agoniado, mas é um jogador que coloca fogo dentro da partida.
Outro que entrou bem ontem, Mosquito, bastante criticado por nós, mas entrou bem. O futebol é assim. O comentário ele não é eterno, o comentário vem a partir de novas evidências. E as novas evidências de ontem, onde ele entrou muito bem, puxando pelo lado esquerdo ali, ganhando as jogadas, levando bola para a linha de fundo, e o Vitória deu uma pressão terrível no time do Cerro Largo, mesmo Cerro Largo tendo jogando em casa, estádio vazio praticamente, tinha muito mais torcedor do Vitória, inclusive, do que do Cerro Largo, estádio imenso, né? E o time do Vitória terminou conseguindo fazer o gol depois de muita pressão no adversário. O técnico ainda foi corajoso. Às vezes você está ali no jogo, você tem um sentimento do que pode acontecer. Então, às vezes você diz, para que eu quero um meia nesse jogo? Para que eu quero um lateral nesse jogo? Eu vou botar mais um atacante. E botou o Carlinhos. A bola estava circulando muito na área do Cerro Largo, né? Como eu falei, com o Mosquito na esquerda, com o Fábio na direita, o próprio Eric, que entrou bem também no jogo. Falta o Eric acreditar mais, ter um bom chute no gol, às vezes dribla para dentro, na hora de dar o passe, erra o passe, mas entrou bem também no jogo. E o Carlinhos segurou os dois zagueiros lá dentro da área, e essa bola passava o tempo inteiro na área do Cerro Largo, até que no momento o time do Vitória fez um gol, numa bola cruzada do lado esquerdo. A zaga tirou e a bola sobra para o Claudinho. Olha aquilo que a gente fala o tempo inteiro, né, gente? O lateral, ele não pode se acostumar a jogar só no corredor lateral. No lateral ele tem que centralizar, não paga nada entrar na área do adversário. O lateral hoje, dentro da dinâmica do jogo, ele pode vir no meio, ele pode entrar como centroavante em certas jogadas, e o Claudinho estava bem colocado ali na entrada da área, dominou a bola perfeitamente, pegou de primeira, fez o gol. Ele que tinha entrado no primeiro tempo, Cáceres se machucou, Claudinho entrou e fez uma boa partida e deu esse resultado final ao Vitória. Depois no segundo tempo, realmente, que o Vitória amassou o Cerro Largo lá no campo dele e mereceu vencer. E não merecia vencer de 1-0 só não. Pelo que o Vitória fez no segundo tempo, poderia ter vencido demais. Mas vejam como é o futebol, a história do futebol. Logo no início do segundo tempo, quase que o Vitória toma um gol. E toma um gol ali, poderia dificultar, porque aí vem o nervosismo, vem a pressa maior ainda, né? Porque o jogador entra pela direita, faz um cruzamento num contra-ataque, né? Numa perda de bola no ataque, aí veio o contra-ataque, na jogada pela direita, um cruzamento, a bola passa entre as pernas do Edu, se eu não me engano, que estava fazendo cobertura ali. O jogador já está na frente do Alter, tinham dois jogadores do Cerro Largo, o cara na cara do Lucas Arcanjo pega de perna esquerda, a bola passa à direita do Lucas Arcanjo, poderia sair ali o gol do Cerro Largo, mas o Vitória superou aquilo ali, botou a bola no chão. Ronald, mais uma vez, um maestro no meio de campo, controlando todas as ações do time ali, construindo no meio de campo, jogando futebol, e ajudou muito o Vitória a partir para cima do Cerro Largo, e o Vitória terminou vencendo por 1-0, e agora está vivão, né? Vivaço dentro da sua chave para pegar o terceiro colocado, se ficar em segundo, contra um time terceiro colocado da Libertadores da América. Valeu aí o dedo do treinador. O treinador está ali para isso. O treinador não está ali só para dar o treinamento durante a semana, entregar a camisa ao jogador. Não, o treinador tem que estar esperto os 90 minutos, fazendo a leitura correta do jogo, fazendo as modificações para ser útil ao seu time, como o técnico Carpini fez ontem. Então parabéns ao Vitória, venceu um aí, né, na Sul-Americana, fora de casa, importante essa vitória, e agora vamos esperar os acontecimentos no próximo jogo. O Vitória pode até, né, perder e se classificar, pode empatar e se classificar, tem vários resultados. Se ganhar, está classificado, independente de outros resultados, não é isso? Então parabéns ao Vitória. Gente, ajuda o nosso canal aí com o like, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações, e eu desejo para vocês uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe a todos.